Olá para você, cabeleireiro, cabeleireira do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje são 5 passos para você dominar a colorimetria. Então eu já indico para você pegar papel e caneta, porque hoje essa aula vai te dar uma direção do que você precisa ter, do que você precisa aprender para dominar a colorimetria. É o seguinte, quando nós falamos de colorimetria, existem vários estudos, né, dentro deste tema, existe muita coisa a se aprender. E quando nós falamos de colorimetria, está envolvido o que também? Está envolvido tudo o que você vai aplicar no cabelo para poder mudar a estrutura, mudar a cor, e aí, nesse processo, muitas vezes o cabelo ele fica agredido, então você precisa recuperar o cabelo. Então, tudo que envolve de produto, tudo que envolve de processo, tudo que vai se aplicar no cabelo, o universo da colorimetria estuda. O primeiro passo, anote aí. Vamos colocar no modo aula. Primeiro passo, anota aí. O primeiro passo é você entender que colorimetria é uma matemática. Colorimetria é uma matemática. E aí, eu quero que você coloque aqui nesse ponto 1, que dentro dessa matemática, envolve matemática também ao descolorir, ao clarear, na soma entre reflexos, também na escolha do OX e ao criar cor. Tudo isso você vai fazer matemática, porque ao descolorir você vai ter que calcular quantos tons. Ao clarear com coloração, você vai ter que calcular a volumagem do AX, porque se você coloca o AX de 20 volumes, vai clarear no máximo 2 tons. Mas eu quero clarear 3, então você tem que colocar até 30 volumes, então você tem que fazer cálculo a todo momento. E aí nós vimos sobre a soma de reflexos, como é que cria um segundo reflexo, como é que você cria um reflexo numa base, por meio da regra do 11, por meio de corretores. Então, se você não viu, veja a aula de ontem, que eu explico sobre a matemática da colorimetria. O segundo ponto para você dominar a colorimetria, coloca aí, ó. Segundo ponto, você precisa entender, isso aqui eu vou desconstruir para você agora. Ó, deixa eu voltar aqui no outro modo, é o seguinte, eu sempre defendi que a cor desejada não é a cor aplicada, certo? Então, vamos colocar isso aqui e debater um pouquinho isso. Coloca aí o segundo ponto. A cor desejada não é a cor aplicada. Eu sempre defendi isso há tempo, há anos, que a cor desejada não é a cor aplicada. Eu sei que escrever aqui fica meio estranho, mas dá para ver, né? Dá para entender. Então, a cor desejada não é a cor aplicada. Como assim, Alejandro? Como assim a cor desejada não é a cor aplicada? Quando você escolhe uma cor que está na cartela, ou a cliente escolhe uma cor que está na cartela, ela quer aquela cor. Aquela cor vai ser um tom de dourado, vai ser um tom de cobre, vai ser um tom de marsala, vai ser um tom de vermelho, vai ser um tom de marrom, marrom quente, marrom frio, vai ser um pérola, vai ser um platinado. E ela escolhe. Ela vai na cartela e ela escolhe a cor que ela quer. É o desejo dela. Só que quando você aplica aquela cor não fica no cabelo. Quando você aplica aquela cor no cabelo, vai ficar mais quente, vai ficar mais frio, vai ficar mais escuro, vai ficar mais claro, vai ficar mais avermelhado, vai ficar mais alaranjado, vai ficar mais amarelado. Por quê? Porque no cabelo contém cor. E aí você precisa entender que existe uma mistura, uma junção da cor que existe na cumbuca com a cor que existe no cabelo. E que o resultado desta soma é a cor de desejo. Você entendeu?
Por exemplo, se você tem um cabelo que ele está amarelo, o fundo de clareamento está amarelo, mas aí você aplica uma cor, por exemplo, cinza, que tem uma grande quantidade de azul, dependendo da marca, com fundo de pigmento. Mas você quer que o cabelo fique acinzentado. Mas como ele, naquele cinza tem uma grande concentração de azul, quando o azul ele encontra o amarelo do cabelo, o que, que acontece na cor de desejo? Dá uma olhada aí a cor que ficou dentro? Ele fica verde. Mas por que, que ficou verde? Porque mistura a cor, o amarelo, que é o cabelo, com a cor que você está colocando, que tem uma grande concentração de azul, o resultado vai dar um tom verde. Ah, mas eu não quero verde. Eu também não quero, a cliente também não quer, mas existe uma junção de cores. Outro exemplo, você chegou no fundo de clareamento amarelo e você quer aplicar um vermelho, porque a cliente quer um vermelho vivo, um vermelho intenso, e você escolheu na cartela um vermelho. Se você pega esse vermelho e você aplica no amarelo, o que, que acontece com essa cor? Se você coloca vermelho no amarelo, ele vai ficar um tom mais alaranjado. E não o tom de vermelho que é o teu desejo. Por que, Alejandro? Porque o cabelo contém cor. O fundo de clareamento é uma cor. E se eu não levar em conta que o fundo de clareamento é uma cor, eu vou errar na cor da soma do cálculo da matemática. Porque não é só porque eu estou colocando vermelho que vai ficar vermelho, a não ser que eu coloque vermelho no vermelho. Você entendeu? Se eu colocar vermelho no vermelho, aí fica vermelho. Agora, se eu colocar vermelho no amarelo, vai ficar laranja. Por quê? Porque na junção das duas cores, eu crio uma cor secundária. Então, quando você vai aprender sobre estrela de Oswald, ciclo cromático, esfera de cores, porque o cabeleireiro aprende isso, e se você ainda não aprendeu, está na hora de aprender, e se você acha que não faz sentido, está na hora de você reconsiderar aí, né, os seus valores, ou o seu aprendizado, porque você precisa entender que as cores elas se misturam, cores primárias criam cores secundárias, que criam cores complementares, que criam neutralizações. Então, para você entender que quando eu falo essa frase que a cor desejada não é a cor aplicada, porque quando você aplica no cabelo, está aplicando num cabelo natural, está aplicando num resíduo de cor, que é o fundo de clareamento, e aí vai ser vermelho laranja, vai ser laranja, amarelo. E aí quando essa cor que está na tua cumbuca se mistura com a cor do cabelo, que é vermelho, vermelho laranja, laranja, amarelo, vai dar uma outra cor. Porque existem essas somas de cores, essas misturas de cores, que é o que eu estou te mostrando aqui. Por que, que a cor desejada não era a cor aplicada? Porque o fundo de clareamento, esse resíduo de cor que puxa para o vermelho ou para o laranja, ele se mistura com a cor que você aplica. E se a cor que você aplica, ela contém, por exemplo, o vermelho, deixa eu pegar aqui um violeta. Se eu pegar aqui um violeta, um roxo, um lilás, esse violeta, ele é a mistura do quê? Ele é a mistura do azul com vermelho. Azul com vermelho, eu tenho... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Azul com vermelho, eu tenho violeta. Mas aí, digamos que o que você quer resolver no cabelo é o laranja. Então, você vai colocar esse violeta no laranja. Quando você coloca esse violeta no laranja, o laranja é a mistura do vermelho e amarelo. Do vermelho e amarelo.
Então, presta atenção. Esse laranja é a mistura do vermelho com o amarelo. Então, quer dizer que eu tenho vermelho no violeta e eu tenho vermelho no laranja. Então, se eu tenho vermelho aqui e tenho vermelho aqui, eu não tiro o vermelho. Então, se eu estou aplicando uma cor que contém violeta, pensando em neutralizar o amarelo, sem levar em conta que tem laranja no cabelo, o cabelo continua com influência de vermelho. Porque na cumbuca tem vermelho, no cabelo tem vermelho. E vermelho não esconde vermelho. Você entendeu? Ah, mas eu quero que ele só neutralize o amarelo. Mas se ali contém laranja, o vermelho do violeta intensifica o vermelho do laranja. E ele não simplesmente tira o amarelo. Mas quando você coloca uma cor, que essa cor já existe no cabelo, essa cor se intensifica. Eu preciso que você entenda isso. E aí é a questão que se não é porque você está aplicando essa cor que vai ficar essa cor. Bom, mas aí, Alejandro, mas agora você fala que você está desconstruindo isso. Como assim, Alejandro? Você está desconstruindo isso? Sim, porque durante muito tempo as marcas, por terem seus fundos de pigmento, o fundo de pigmento ele é um fundo na base, uma cor na base, para que possa dar uma direção para o cabelo, uma direção para a cor, independente do reflexo. Então, o que, que eu fiz? Na coloração e nos tonalizantes que eu desenvolvi, eu coloquei uma direção para a cor para poder apagar vermelho, para poder apagar laranja, que são as cores que vão incomodar na mistura de cores. Então, o que, que eu fiz? Eu já criei as cores nas alturas para poder neutralizar o fundo de clareamento em cada altura. Por exemplo, nas alturas de, deixa eu pegar aqui, 8, 7, 6, 5, 4, qual que é o fundo de clareamento? Nas alturas de 8, o fundo de clareamento é um amarelo laranja. Esse é o fundo de clareamento do 8. Na altura de 7, o fundo de clareamento é laranja. Na altura de 6, o fundo de clareamento é um vermelho laranja. Na altura de 5, o fundo de clareamento é um vermelho. Na altura de 4, o fundo de clareamento ele é um vermelho mais fechado, um vermelho um pouco mais escuro. Esses são os fundos de clareamento. Ah, mas eu não entendo sobre fundo de clareamento. Calma que nós vamos ter uma aula específica que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Se você já está um pouquinho mais avançado, pega essas informações. Se você está começando agora, calma. Vai pegando as informações, que a cada aula que você for ver, vai fazer mais sentido. Essa é só a segunda aula. Faltam ainda 98, porque eu vou dar 100 aulas todos os dias às 7 horas da manhã no YouTube e vou estar transmitindo numa rede social para que todo mundo possa entender, né, que eu estou ao vivo nesse momento. Nesse momento eu estou lá no TikTok também, certo? Então, isso aqui são tons que representam fundo de clareamento. Então, vou colocar aqui, ó, fundo de clareamento. Então, eu sempre defendi que a cor desejada não é a cor aplicada. Mas a partir de agora, com os produtos que eu desenvolvi, a cor desejada é a cor aplicada. Por que, Alejandro? Porque independente do reflexo, se é 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, independente do reflexo, eu coloquei na base do 8, do 8.0, na base,
e depois o 8.1, 8.2, 8.3, não importa o reflexo, eu coloquei na base o fundo de pigmento azul. Fundo de pigmento azul. Esse fundo de pigmento azul, ele cria uma neutralização aonde? Ele cria uma neutralização no laranja e ele esfria o amarelo. Porque pensa bem, quais são as cores que eu tenho no fundo de clareamento 8? Amarelo, laranja. Se tem laranja, quer dizer que tem vermelho e tem amarelo. Então, qual é a cor que falta aí para eu poder juntar as três cores primárias? Porque uma neutralização é quando eu junto as três cores primárias. Então, qual é a cor que falta? Eu já tenho amarelo, eu tenho laranja, laranja tem amarelo e tem vermelho, então falta azul. Quando eu coloco azul numa concentração certa para eu poder criar a neutralização ou esconder o fundo de clareamento, eu posso revelar o reflexo. Então, se eu coloco, por exemplo, um 8.3 e eu não tenho azul, como o fundo de clareamento é um amarelo laranja, ao colocar o 8.3, o 3 não esconde laranja e ele intensifica o amarelo. O resultado vai ser um 8.3, 3 do fundo de clareamento e mais o 4 do fundo de clareamento. Então, eu vou ter como resultado da cor o 8.3 que eu coloquei, mais o amarelo laranja. Entendeu? Alejandro, não entendi. O que é esse 3? Esse 3 aqui é como se fosse essa cor e esse 4 é como se fosse essa cor. O fundo de clareamento se transforma em reflexo. Você está entendendo? Por quê? Porque eu não tenho azul nessa minha mistura para poder esconder fundo de clareamento. Mas aí, se desenvolver uma coloração em que na base eu tenha o pigmento azul e que esse pigmento azul ele vai apagar o fundo de clareamento, ao aplicar o 8.3, eu vou ter 8.3 como resultado. Porque eu já tenho um azul na base. Deixa eu te mostrar aqui como é que eu fiz isso. Eu coloquei esse fundo de pigmento na base. E eu mostro isso por meio da caixinha. Então, para quem não conhece ainda, aqui eu tenho tanto a coloração, que é a caixinha branca, quanto o tonalizante, que é a caixinha preta. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 7.0, tá vendo aí? 7.0. Se eu tirar daqui, ele também vai ter esse azul na ponta, para poder mostrar qual é o fundo de pigmento. 7.0. O que o 7 vai encontrar? Vamos voltar lá para o nosso gráfico. O que o 7 vai encontrar? O 7 vai encontrar o quê? Vai encontrar laranja. Então, o que eu preciso para eu poder ter um 7.0? Ao aplicar 7.0, se eu não tiver azul na mistura, o resultado da cor vai ser igual a um 7.4, que é o que acontece com muitas marcas. Você coloca a base, fica avermelhado. Você coloca 7.0, fica alaranjado. Você coloca... Já viu aquilo? Já viu os homens falando assim? Ah, eu não vou pintar o cabelo porque fica acaju. Você já deve ter escutado isso, né? Ah, mas como assim fica acaju? Fica avermelhado. Porque quando você aplica um 5.0, que vai ser aplicado no fundo de clareamento que é vermelho, o resultado ele vai ficar um 5.6. Porque o fundo de clareamento, se ele não for apagado, ele se transforma em reflexo. Você entendeu? O mesmo se dá quando você aplica um 6.0.
ele vai ficar um vermelho laranja, junto com a base. Você determina a altura, vai ficar na altura de 5, de 6 e de 7, quando você aplica 5.0, 6.0, 7.0. Mas ele fica um tom avermelhado, porque você está usando uma marca de fundo de pigmento violeta das colorações, falando de Brasil, que são os fundos de pigmento das colorações nacionais. Como o fundo de pigmento é violeta, violeta é a mistura, lembra que a gente já viu aqui? É a mistura do azul com vermelho. Azul com vermelho. Então, esse vermelho do violeta esquenta aonde tem vermelho. Então, se colocar vermelho no vermelho, fica vermelho, que é o que eu já te expliquei aqui. Então, se você aplica um 5.0, que tem um fundo de pigmento violeta, o resultado da cor vai ser um tom avermelhado, porque no violeta contém vermelho e o fundo de clareamento é vermelho, e o fundo de clareamento ele vai aparecer como reflexo. O fundo de pigmento ele não é uma influência no reflexo, ele tem que ser uma influência no fundo de clareamento. Mas se o fundo de pigmento for a cor do fundo de clareamento, intensifica. Fica mais vermelho, fica mais amarelo. Você entendeu? Então, o que eu fiz? Na altura aqui de 7, que era o que eu estava te explicando, o que eu preciso na altura de 7? Eu preciso de um fundo de pigmento na base azul. Se eu tiver um fundo de pigmento azul, esse azul vai neutralizar o fundo de clareamento e o resultado ao aplicar 7.0 no 7 vai ser igual 7.0, porque o fundo de clareamento foi neutralizado, mesmo aplicando uma base. Isso aqui não é reflexo, mas isso daqui é para neutralizar o fundo de clareamento com a base. E aqui eu tenho só base. Ah, mas e se for um 7.3? Ele também vai ser de fundo de pigmento azul, então é para revelar o 3. Então essa frase, que a cor desejada não era a cor aplicada, continua ainda para as outras marcas. Mas aqui não. Aqui a cor desejada é a cor aplicada. Se você não tivesse conhecimento nenhum, você estivesse começando hoje na profissão, seria um mar azul. Não teria os problemas que você já viveu até agora. De você aplicar uma cor e ficar outra. Você aplica um 8.3, olha aqui, ó, eu tenho 8.3. Você aplica o 8.3, fica ainda laranja, porque o fundo de pigmento é violeta, e aí você vai ter um resultado alaranjado, porque você não consegue neutralizar o laranja. Mas aqui eu tenho fundo de pigmento azul. E como tem o fundo de pigmento azul, neutraliza o laranja do fundo de clareamento e revela o reflexo. Então a cor desejada é a cor aplicada. Hoje eu fiz para resolver. Só que deu tudo trabalho para poder calibrar tudo isso. Não é simplesmente colocar lá um azulzinho. Não, é no lugar certo, na quantidade certa, para que não chumbe, para que não dê problema, para que não atrapalhe o reflexo. Então tem um monte de estudo por trás. Mas se você estiver começando na profissão hoje, fica muito mais fácil você trabalhar com a marca que a cor que está na nomenclatura, que a cor que está aqui, é a cor que vai ficar aqui. Porque aí você depois só precisa se preocupar em fazer misturas, em colocar corretores, em fazer customização. Entendeu? E não com a matemática da cor que está aqui, com a cor que está aqui, para dar outra cor, que foi o que eu sempre ensinei. E por isso que eu estou desconstruindo a colorimetria. Estou fazendo uma turnê por todo o Brasil, que é um evento presencial. E se você quiser saber mais sobre isso, aqui embaixo tem um link da minha central. Você pode falar com a minha central, direto com o meu pessoal, que envolve ali os produtos, e você pode ter acesso ao ingresso, que vai ser uma turnê por todo o Brasil.